Olá, alunos do sétimo período, todos bem? Bom, a gente vai continuar trabalhando sentença penal e hoje eu quero trabalhar com vocês o princípio da correlação ou o princípio da congruência, que são princípios bastante importantes no processo penal, com bastante incidência em concurso e OAB, e também com bastante importância na prática processual penal, seja para a acusação, seja para a defesa. E esse princípio ele vai desencadear a análise de dois outros institutos bastante importantes também, que são os institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli, que nós trabalharemos hoje, tá bom? Eu vou abrir aqui o programinha para a gente começar a trabalhar, portanto, o princípio da congruência ou correlação na sentença penal. Vamos ver do que se trata, né? Bom, o princípio da congruência é a identidade entre a decisão e o que foi debatido no processo. Quem propõe o debate no processo penal, nós sabemos, é a acusação, via de regra o Ministério Público, por meio da denúncia, também via de regra. A denúncia, ela vai conter a acusação, a atribuição de um fato criminalmente típico a um réu. A sentença, portanto, ela precisa abordar este assunto trazido ao debate pelo Ministério Público. O fato que é atribuído ao réu na peça acusatória, via de regra, a denúncia. Então, olha só, o que é o objeto do processo penal? O objeto do processo penal é justamente a imputação, que é essa atribuição de um fato típico ao réu pelo órgão acusador, e esta imputação precisa se manter inalterada durante o processo. Ou seja, o objeto da sentença deve ser o mesmo objeto da imputação. Não pode, por exemplo, num exemplo bastante absurdo aqui, o promotor denunciar por roubo e lá na sentença a sentença estar tratando de estelionato, sem que nada tenha acontecido nesse meio termo para justificar a incongruência, a falta de correlação entre a sentença e o que foi debatido no processo. Então, essa sentença seria uma sentença incongruente no seu dispositivo, lembrando dos elementos da decisão, e, portanto, seria nula. Tudo bem? Bom, o princípio da congruência, ele se funda nos princípios contraditório e ampla defesa, ou seja, o juiz não pode, na sentença, abordar um fato que não foi debatido entre as partes do processo. Então, ele tem, o princípio da congruência está intimamente relacionado com o contraditório e com a ampla defesa. Mas ele também está relacionado, a congruência também está relacionada com o sistema acusatório. Porque o sistema acusatório, ele intensifica a inércia jurisdicional, né? O ne proceda iudex ex officio. O juiz ele não poderia decidir diversamente do que pediu a acusação, né? Sob pena de proferir uma sentença incongruente. Então, não se pode admitir a decisão acerca de matéria não submetida ao contraditório. Então, os princípios de contraditório e da ampla defesa, eles são os fundadores principais do princípio da congruência, do princípio da correlação, mas dentro da leitura constitucional que nós fazemos do Código do Processo Penal, a partir da Constituição de 88, o princípio acusatório, o sistema acusatório, também explica o princípio da congruência, segundo o qual o juiz não poderia, sem ter sido provocado, proferir uma decisão com um conteúdo diverso, diferente daquilo que foi pedido pela acusação no momento em que apresentou a peça acusatória, no momento em que deduziu em juízo a sua pretensão condenatória em face do réu, atribuindo-lhe uma conduta típica. A sentença incongruente, ela atinge, portanto, o direito de defesa, por quê? Porque se ao juiz
fosse dada a liberdade de decidir de maneira completamente descolada da atribuição, da imputação, isso significaria dizer que o juiz poderia sentenciar sobre um fato que não foi objeto da ampla defesa, não foi objeto dos debates. Então, aquela sentença, o conteúdo da sentença não é igual ao conteúdo dos debates. Então, quando uma sentença tem um conteúdo decisório, um dispositivo, que é diferente do conteúdo do que foi debatido, essa sentença será uma sentença incongruente. Essa sentença carecerá de correlação entre os fatos discutidos no processo e o conteúdo decisório, o ponto decisório no dispositivo dessa sentença. Então, a sentença incongruente atinge o direito de defesa, subtraindo do réu a possibilidade de se defender daquilo que não estava na acusação. Então, para ficar bem marcado, o princípio da congruência ou da correlação é fundamentado, esse princípio é fundamentado no princípio do contraditório, da ampla defesa e também no princípio acusatório, também no sistema acusatório, segundo o qual o nosso processo penal é um actum trium personarum, em que existe um órgão incumbido de acusar, outro incumbido de defender e um juiz que deve se manter equidistante das partes para garantir a sua imparcialidade, a sua autonomia. Combinado? Então, princípios contraditório, da ampla defesa e do acusatório. Muito bem. O princípio da congruência, ele vai abrir duas exceções, que são exatamente as exceções trabalhadas nos próximos institutos aqui ao lado, que são o da emendatio libelli e da mutatio libelli. Então, emendatio libelli e mutatio libelli são exceções ao princípio da congruência. Como que funciona o princípio da congruência? O conteúdo decisório da sentença deve ser congruente, deve ter correlação com o que foi atribuído ao réu na denúncia e ao que foi discutido durante o processo. Muito bem. Quando eu tenho uma alteração dos fatos discutidos, essa sentença ela poderia mudar de objeto, ela poderia passar a apresentar um outro objeto, mas desde que dentro dos institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli. De outra forma, se não se apresentarem os institutos da emendatio libelli ou da mutatio libelli, uma sentença que no seu dispositivo, lá no decidir, ela foge ao conteúdo trabalhado no processo, seja na acusação, seja na resposta, seja no que foi discutido, debatido na instrução, esta sentença seria incongruente e, portanto, nula. Combinado? Essa é uma parte bastante inicial do encontro de hoje. Creio que nós ainda teremos mais 2 ou 3 vídeos, vamos ver, para a gente poder discutir com bastante calma o princípio da congruência ou da correlação e os institutos da emendatio e da mutatio libelli. Então, eu vou finalizar esse primeiro vídeo para ficar fácil da gente conseguir compartilhar. Eu já volto com outro vídeo agora abordando a emendatio libelli, tá bom? Até o próximo.